Lindo dia de sol, salve família. Vamos para mais uma aula do curso de Mediunidade na Nova Era. E hoje vamos falar sobre Ayahuasca. Confesso que é um tema bem extenso, que não vai dar para abordar tudo, né? As últimas aulas, elas têm de 20 a 30 minutos, um pouquinho mais. Então, a gente vai estar dividindo, então provavelmente eu vou retornar nesse tema mais para frente, com alguns conteúdos mais específicos, etc, tá? Mas hoje a gente já vai poder falar um pouquinho sobre essa importante, né, bebida, essa importante fonte de sabedoria. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, sou sacerdote do Templo Pai Benedito lá da Lapa. E apesar de ser sacerdote de Umbanda, eu gosto bastante, como você está percebendo, né? A Ayahuasca não faz bem parte do contexto da Umbanda, né? Eu gosto bastante de toda a fonte que possa nos auxiliar a desenvolver a mediunidade, né? A expandir o conhecimento. Então, daqui a pouco eu retorno. Bora para a vinheta. Se você escutar uma musiquinha de fundo, é que o meu vizinho resolveu colocar aquele sonzinho, né, de fundo, assim, com aquelas músicas lindas, só que não. Então talvez apareça alguma coisinha de fundo, né? Mas de boa, acontece como tem que acontecer. Falar de ayahuasca, né, na minha trajetória, né, é algo extremamente, como que eu posso dizer, revolucionário na minha vida. Existe um antes e um depois, né, na minha história, na minha trajetória da ayahuasca, né? E eu vejo essa história se repetir com várias pessoas que se transformam, que mudam a vida, que acontece uma transformação profunda, né? Então é com muito prazer que eu trago essa aula aqui hoje e falar um pouquinho dessa sagrada medicina para mim é uma honra. Além de sacerdote, eu sou coordenador, né, do espaço Voo da Coruja, da Casa Beija-Flor, que são espaços que têm os trabalhos com as sagradas medicinas, entre elas a ayahuasca, a principal, né, quase todo final de semana tem, né? Então é um prazer imenso poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Vamos falar um pouquinho, né? A ayahuasca é um chá preparado pela decocção de duas plantas consideradas sagradas, né, pelos adeptos dessa bebida. Essas plantas, a Banisteriopsis caapi e a Psychotria viridis, a chacrona, o jagube e a chacrona, têm seu consumo ritualizado há séculos, principalmente aqui nas tribos da América do Sul, né? No dia 4 de novembro, isso é um dado importante, né? Muita gente não sabe disso, né? O Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD, aprovou o parecer, né, da Câmara e tornou, né, legítimo o uso da ayahuasca em contexto religioso, né? Então, os trabalhos com a Sagrada Medicina, se a casa é firmada na lei, constituída, né, tem lá o seu CNPJ bonitinho, o rito religioso ali é amparado por lei para sua utilização, né? Então isso é um dado importante e isso já demonstra o quanto ela é, né, segura a sua utilização, né? Porque foi feito um estudo, toda uma parte, quando ela começou a se expandir, né, principalmente aqui na nossa civilização, ela começou a se expandir, aí houve a necessidade de entender o que era essa substância e se fazia bem ou não para as pessoas. E o governo foi lá, fez esse estudo e constatou que faz muito bem, né? Então é uma bebida muito segura a sua utilização. Uma das coisas que ela proporciona, não a única, é a expansão da consciência, né? Que Jung denominou de experiência luminosa. Para alguns autores, ela é chamada do estado de consciência ampliada e para outros, estado alterado de consciência, êxtase ou ainda a experiência cósmica.
Trata-se da experiência da expansão da consciência, um estado de consciência alterado que proporciona a determinados indivíduos uma vivência bastante significativa, podendo gerar mudanças radicais em suas vidas. A expansão da consciência, né, para quem já assistiu à aula do xamanismo, ela é muito buscada principalmente pelos xamãs, pelos pajés, né, aquelas pessoas, os sacerdotes, porque, na verdade, quando você expande a consciência, você começa a atingir, né? Você tem os 5 sentidos, você começa a atingir o 6º, que é a intuição, o 7º, que é a mediunidade, e você começa, nesse estado alterado, se encontrar mais na sua essência, se encontrar mais na sua verdade, no seu espírito, que é a sua fonte primeira, né? Do seu ser, daquilo que realmente você é. Então, essa expansão da consciência... a ayahuasca é uma fonte maravilhosa para você conseguir acessar isso, né? E por que é importante conseguir acessar isso? Entenda assim, a gente mesmo, né, com 5 sentidos, né, sem contar a intuição, etc., a gente tem uma visão muito limitada de tudo aquilo que é ao nosso redor e principalmente de tudo aquilo que existe dentro da gente, né? Então, essa percepção limitada nos faz trabalhar a nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa visão de mundo de uma maneira limitada, né? Quando você expande, consegue, né, enxergar, por exemplo, você mora num bairro, numa cidade, numa rua, numa casa. Aí você tem uma ideia que ali é a sua cidade. Quando você voa, pega um avião ou um helicóptero e olha de cima, você vai olhar e vai falar, caraca, velho, é muito grande, o bairro que eu moro é muito grande, tem muitas pessoas, muitas casas, a cidade então é enorme. Você tem, né, uma ideia muito mais ampliada da onde você vive, entende? Como esse negócio de subir, que é mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente tem a expansão da consciência, que a gente está subindo, que a gente está expandindo. É o contrário de densificando. E é importante a gente citar também, né, que expandir está muito ligado também com sentimentos, entre aspas, positivos, como alegria, felicidade, coisas ligadas à prosperidade, né, tudo que expande, que contrai, que densifica tristeza, mágoa, raiva, que você aí se fecha cada vez mais no seu mundinho e densifica. Entende a relação? Como expandir é importante para o seu ser, inclusive para que você se conecte a coisas mais elevadas, que você saia um pouquinho dessa densidade da matéria que nos puxa o tempo inteiro, né? O nosso plano, ele puxa muito a gente para baixo, né? Então a gente tem nessa bebida sagrada uma oportunidade de expandir, de conseguir chegar a níveis mais altos de consciência. Esse aqui já foi. A ayahuasca costuma ser consumida como uma bebida que é preparada a partir de diferentes plantas e cipós, sendo o cipó Banisteriopsis caapi e a planta Psychotria viridis algumas das mais comuns e importantes. Especialmente em países da América do Sul, como o Brasil, a Colômbia, o Equador e o Peru, a ayahuasca tem sido usada por muitos anos. Algumas religiões se desenvolveram desde o século passado em torno do ritual de consumir essa bebida. E um motivo da ayahuasca fazer esse sucesso todo é porque ela é psicoativa, ou seja, ela provoca estados alterados de consciência e experiências perceptuais incomuns e vívidas, tais como visões e sons inusitados, por exemplo. É comum que as pessoas sintam enjoo, vomitem, fiquem muito introspectivas e se sintam como se estivessem em um sonho ou em uma outra realidade depois de consumi-la. Também é comum as pessoas se sentirem serenas e em paz. Tais efeitos podem começar dentro de 30 minutos e costumam durar entre 4 e 6 horas. Por detrás dessa experiência psicodélica está a dimetiltriptamina, ou DMT. Ela é uma substância cuja estrutura química é parecida com a da serotonina, um neurotransmissor que nós produzimos naturalmente no corpo e que cumpre várias funções.
Normalmente, era para monoamina oxidase A metabolizar o DMT no estômago sem maiores problemas. Mas uma substância presente no cipó usado para preparar a ayahuasca inibe a monoamina oxidase A e assim a DMT acaba indo parar no cérebro. Lá, ela se liga parcialmente aos receptores serotoninérgicos de alguns neurônios por conta da sua similaridade química com a serotonina e acaba afetando o funcionamento de várias partes do cérebro ligadas à regulação das emoções, percepções e autoconsciência, por exemplo. Um estudo identificou um nível de funcionamento no córtex visual primário comparável ao nível presente quando alguém está vendo um objeto real com os olhos abertos, mesmo que os participantes estivessem de olhos fechados. Isso ajudaria a entender as experiências visuais tão vívidas que algumas pessoas relatam. A ayahuasca pode ajudar pessoas vivenciando algumas dificuldades psicológicas, de acordo com cientistas. Por exemplo, em mais de um estudo, uma única dose de ayahuasca reduziu sintomas depressivos a curto e médio prazo. Outro estudo identificou que essa redução de sintomas depressivos ocorria mesmo entre pacientes com depressão mais grave e resistente a tratamentos, o que reforça o potencial terapêutico dessa bebida. Talvez esse efeito antidepressivo resulte de mudanças cerebrais que alguns cientistas constataram ao avaliar o efeito de substâncias psicodélicas, como a DMT, em mini-cérebros criados em laboratório. Os cientistas perceberam que essas substâncias podem estimular a expressão de proteínas envolvidas em processos como a memória e a neuroplasticidade. Então, o potencial terapêutico dessas substâncias pode se estender inclusive a outras condições ainda não estudadas, já que afetam processos tão básicos. Um estudo sugeriu que as experiências ligadas à ayahuasca têm semelhanças com experiências conhecidas como de quase morte. Não estou falando que a ayahuasca quase mata as pessoas. Experiências de quase morte são relatadas por pessoas que passaram por situações graves, tais como uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Essas pessoas podem relatar que sentiram vividamente como se estivessem em uma outra realidade ou fora do próprio corpo, coisas que quem consome ayahuasca também relata com frequência. A ayahuasca não tende a gerar tolerância ou vício, como o álcool, por exemplo. Bonitinho o vídeo, né? Gostei, achei bem explicativo, né? Como eu disse, tem muita informação. A ayahuasca tem muita coisa que dá para você falar sobre a ayahuasca, né? Mas hoje a gente vai dar uma pincelada e passar para vocês apenas algumas coisas interessantes. Outra coisa interessante, né? São os vídeos, né? Aí nós temos aí um documentário sobre a ayahuasca, esse primeiro, né? A ayahuasca, Expansão da Consciência, é um documentário. O segundo, que é o The Last Shaman, O Último Xamã, é um filme bem legal, filmado, acompanha uma pessoa que sofre aí de uma depressão profunda. Eu não sei se ele é inglês, eu sei que ele é da Europa. Lá de cima, daí ele vem para o Brasil, ele vem para a América do Sul, lá para o Peru. E daí começa a sua busca através de respostas e ele resolve consagrar a ayahuasca. Tem algumas cenas chocantes, né? Tem uma cena que num ritual lá onde ele está participando, uma das pessoas morre. Se você nunca tomou ayahuasca e está pensando em tomar ayahuasca, esse filme já vai te dar um bloqueio louco. Porque lá o cara morre, né? E olha, para ser bem sincero, isso não é uma situação comum, não é algo assim, né? Não tem, que existe notícia, sim, tem um aqui, um ali, mas de pessoas que já tinham algo, né? Já tinha alguma questão cardíaca, já tinha alguma questão ali, e daí a pessoa ia morrer. Não foi por causa da ayahuasca, entendeu? Então, mas assista, você vai gostar. Esse Planta Madre, né? Confessar para você que eu achei ele, não assisti ainda, mas me chamou a atenção, parece ser bem interessante. A ayahuasca, né? Esse aqui da floresta, ela é bem legal também, né? Documentário também bem interessante. E aquele que realmente, se você quer conhecer sobre a ayahuasca, se você quer saber, né, sobre com profundidade, é o DMT, a molécula do espírito. Esse é aquele que realmente vale a pena se aprofundar.
Os outros têm uma coisa de romântico, uma coisa de tal, meio superficial, mas esse documentário do DMT, ele fala principalmente da substância mais presente, mais ativa na ayahuasca, né? Que é dimetiltriptamina. Lembrando que a ayahuasca, né, como a gente falou no começo, é a mistura de duas plantas, um cipó e uma folha, e apenas a combinação dessas duas plantas daria esse efeito. E como foi falado no vídeo, naquele vídeo bonitinho, né? A gente produz DMT, segundo alguns estudos, no nosso corpo, principalmente em situações especiais como o nascimento e a morte. Então, essa substância, quando você vai consagrar a ayahuasca, ela tem efeito de duração, né? Tem uma duração, uma substância química. Então, tem começo, meio e fim, né? Então é preciso entender esse processo até para tirar o medo, até para você afastar, entender que dentro dessa substância, e esse documentário ele fala bastante sobre isso, né? Ela vai atuar em diversos níveis, em diversos aspectos dentro de você, e principalmente, eu vejo isso como terapeuta de uma maneira assim muito profunda, né? E como terapeuta eu não conheço nada que transforme tanto a vida das pessoas e cure tanto quanto a ayahuasca, é essa questão de ressignificar conteúdos, né? Quando você expande a consciência, você começa a acessar conteúdos seus, principalmente você olha para dentro e começa a ver coisas que estão ali guardadas dentro de você, e a ayahuasca magistralmente vem e começa a mostrar como desatar esses nós, com uma linguagem que é uma linguagem que parte de dentro de você, utilizando as palavras ou os pensamentos ou as imagens, coisas que são relacionadas com você. Aí transforma, né? Porque eu posso falar de cura, mostrar meu caminho, mas vão ser as minhas palavras, o meu método, o meu jeito, etc., que vai funcionar em alguns casos, mas essa coisa de dentro de você trazer, né, a cura exatamente de dentro de você é algo que realmente é muito especial. É algo que eu vejo que é a chave, que é aquilo que realmente a ayahuasca tem na sua potencialidade. Ela faz muitas coisas, mas eu vejo que isso me enche os olhos assim. Eu acho que é uma das partes mais bonitas de ver, né? E eu já vivenciei vários processos assim, porque a nossa mente, né? Tem um ditado que meio ayahuasqueiro, a mente mente. E ela mente, a nossa mente é um aplicativo, como um aplicativo de celular. Ela não é a nossa essência. A nossa mente é algo que é utilizado pelo nosso espírito para que a gente se manifeste como ser. Mas a nossa essência vai muito além disso. Isso que é difícil para assimilar, né? Então a ayahuasca, quando ela te expande a consciência de uma maneira mais acentuada, de que você consegue se conectar mais com a sua essência, você vê que você mesmo criou várias travas, vários processos, vários mundos, que a sua mente criou muita coisa que não precisava, né? Até para te proteger, que é uma das funções do ego, né? Te proteger, ela acaba te engessando. Então, quebrar esse ego, né? Dissolver esse ego. E é por isso que a ayahuasca ela fala bastante da questão da morte, mas não é a morte do não é a morte do espírito, é a morte do físico, né? A morte do ego. Desculpa, estou falando errado. A morte do ego. Essa é uma das funções principais, né? Então, dissolver essas travas, né? Essas correntes que a gente coloca na nossa vida, de conceitos, de concepções, de pensamentos, de coisas que a gente, com a nossa visão limitada, cria, é uma das funções magistrais que a ayahuasca faz. E lembrando, né, falando de mediunidade, que é o tema da aula, que é a aula, o curso é de mediunidade, uma das coisas que quando a gente expande a consciência, quando a gente se livra dessas travas, quando a gente começa, né, a crescer na nossa reforma íntima, na nossa busca interior de autoconhecimento, é justamente
já começar a ter uma conexão mais profunda, uma conexão mais intensa com essa espiritualidade que quer tanto nos ajudar, né? Então, muitas vezes você tem aquelas travas, aqueles medos, aquelas questões que te impedem até de dar passagem para um caboclo como deveria, né? Tanta gente chega na Umbanda, por exemplo, com aquelas coisas, não, porque se eu incorporar, eu vou perder o controle. A pessoa cria aquele mundo, né? Como se ela fosse ficar maluca, etc. E ela trava. E daí o caboclo não consegue se manifestar como poderia, né? Então a ayahuasca é mágica nesse sentido, né? Tem várias histórias, várias passagens que depois eu vou compartilhar com você em outros vídeos, como eu falei. Esse é um primeiro vídeo falando de ayahuasca. Espero que eu tenha compartilhado, que vocês tenham gostado, né? Para que a gente possa, aos pouquinhos, se aprofundar, estudem, dê uma pesquisada nos vídeos, né? Naquilo que eu passei, como uma forma de se aprofundar mais. Nós teremos, falando em ayahuasca, no dia 31, agora nós estamos em 2024, caso alguém assista esse vídeo mais para frente, né? Mas, olha, já faz bom tempo que a gente faz a jornada do Réveillon Xamânico, então eu acredito que mesmo que você assista esse vídeo mais para frente, a gente vai estar nessa mesma época falando sobre Réveillon Xamânico. Então, na virada do ano, estaremos consagrando a Sagrada Medicina da Ayahuasca, elevando, expandindo a consciência no momento que a humanidade toda celebra, acabou o ano, muita alegria, felicidade. E essa vibração, nossa, isso é maravilhoso quando você expande a consciência e traz isso. Então, estou convidando você, sentir o chamado da Sagrada Medicina, não conhece? É uma boa oportunidade para a gente virar o ano junto e expandir a consciência. Tem também os meus atendimentos com búzios, tarô, numerologia, né? Cartas ciganas, magia divina, né? Tem os atendimentos. E caso você sinta também, queira fazer uma consulta aí para começar o ano sabendo, né, o que vai acontecer, trazendo algumas dessas coisas, estou à disposição. Gratidão. Como eu posso dizer, né? Às vezes a gente cria barreiras, ou eu gravei um podcast um mês passado, que ele fala da gaveta da procrastinação. E eu acredito que muita gente tenha o chamado das sagradas medicinas, né, da ayahuasca, mas vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga. Não, porque eu vi no Google que, sei lá, aconteceu, que a pessoa ficou louca, que a outra morreu, que lá, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga. É tudo uma escolha, né? É tudo uma escolha. Da minha parte, eu só posso dizer, vale a pena. Vale muito a pena. E não é aquela coisa, né? Ah, não, então quer dizer que eu tomei ayahuasca uma vez, pronto, resolvi todos os meus problemas na minha vida e minha vida agora. Não. É um processo de busca. É um processo de um caminho de autoconhecimento, de um caminho que você até agora não trilhou. Se o seu caminho até hoje não conseguiu te trazer as respostas que você quis, se você não se encontrou ainda, se você vive procurando, é um caminho diferenciado. É um caminho que realmente, né, quando eu converso assim com o pessoal da comunidade, o pessoal que consagra, parece que a gente vive num mundo paralelo. Você começa a mudar hábitos, mudar posturas, etc. Parece que você vive num mundo paralelo. E é um caminho, não vou dizer que é para todos, né? Ayahuasca, sim, é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Essa é uma outra frase que, em meio a ayahuasqueiro, sempre bate. Então, se você não se permitir conhecer, você nunca vai saber, né, do que ela é capaz. Eu só posso mostrar o caminho e compartilhar com você coisas que realmente fizeram sentido e mudaram a minha vida. Fica o convite. Na minha casa ou na casa, né, que você sentir confiança, que tiver, né, segurança para você fazer, tá bom? Que Oxalá abençoe,
que seja um final de ano de muita paz, muita luz, muito amor. Ainda teremos mais uma aula na semana que vem, mas eu estou entrando de férias, né? Estou vendo ainda se eu vou dar uma continuidade, eu só volto em janeiro, então aguardem que eu vou postar. De qualquer maneira, gratidão por você ter acompanhado o curso até aqui. Se eu estender as férias, né, a gente se vê o ano que vem. Se não, que Oxalá abençoe, um bom ano novo, um bom Natal para vocês. Arro.